Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Uma Rosa para Emily, tá? Do grande escritor William Faulkner. Tá? William Faulkner, ele nasceu em New Albany no dia 25 de setembro de 1897 e ele veio a falecer na Byhalia no dia 6 de julho de 1962. Tá? Ele é considerado até hoje um dos maiores escritores estadunidenses que já existiu. Tá? Essa obra, Uma Rosa para Emily, pessoal, é um conto, né, escrito por Faulkner, né, por William Faulkner. Essa obra é uma obra bastante interessante, né, por envolver aspectos de mistério, né, e a nível de história norte-americana, história dos Estados Unidos, é uma obra fantástica, porque ela reflete bem, né, a questão dos, do, do a segregação que havia ainda naquela época. Né? Ela reflete bem também a evolução que estava começando a acontecer, as mudanças de comportamento da sociedade. A Emily, a coitadinha da Emily, para vocês terem uma ideia, ela teve que viver praticamente no passado, né? Enquanto o mundo fora da casa dela estava se desenvolvendo, mudando. Né? E, então o texto ele começa nos dizendo que quando ela morreu, né? Quando Emily Grierson morreu, né? Os homens, né? Eles iam, né? Os homens da cidade, eles compareceram no funeral como mais por uma questão de respeito, quase como uma obrigação, né? Porque aquela era como se fosse um monumento caído, uma espécie de monumento caído, um monumento tombado. Quer dizer, a coitada da Emily, a Emily tinha virado praticamente um monumento para a cidade, porque ela representava coisas envolvendo o passado praticamente. Já as mulheres que entraram na casa, elas entraram muito mais movidas pela curiosidade, né, de ver o interior da casa. Porque ninguém entrava naquela casa nos últimos 10 anos, né, exceto um criado, né, que trabalhava ali, né, que ele era tanto cozinheiro quanto jardineiro. Né. A casa ela é retratada como sendo de um casarão quadrado, né, de madeira, né, que um dia foi branco, né, querendo dizer que estava desgastada a tinta, né, era decorado de cúpulas, de flechas, de balcões, no estilo frívolo, né, da época de 1870, né, situado na rua que tinha sido a mais distinta da cidade. Né. E, né, a casa de Emily, ela era a única, né, devido à decrepitude teimosa, né, acima dos vagões de algodão e de bombas de gasolina que havia ao redor dali. Os restos mortais, né, da Emily foram colocados no mesmo cemitério, né, que haviam vários soldados, né, vários soldados da famosa guerra sulista dos Estados Unidos, ou seja, o norte contra o sul contra o norte, enfim. Então, vários soldados, né, na época também da Batalha de Jefferson, né, vários soldados estavam sepultados naquele cemitério, que era o mesmo cemitério em que a Emily seria sepultada. Havia o prefeito da cidade em que morava Emily, ele se chamava, ele é chamado no texto de Coronel Sartoris, né, Sartoris ou Sartoris, e ele havia criado, inventou, né, a história de que o pai da Emily tinha feito um empréstimo em dinheiro para a cidade e que a cidade, de retribuição, iria isentar a Emily de todos os impostos. Né? Ele chegou a criar um decreto, né, proibindo, né, a Emily de alguma maneira de pagar impostos para a cidade. Não era para Emily pagar impostos. E isso talvez provavelmente pelo fato de que a Emily ela representava uma antiga geração ali, né? Então ele queria como que de alguma maneira a Emily estava se tornando quase um monumento na cidade mesmo, né? Ela já tinha direitos que nenhum cidadão deveria de ter naquela época, enfim. Então foi uma coisa complicada. Como uma nova geração começou a entrar em cena e uma nova geração de prefeitos, inclusive, começou a entrar em cena, eles decidiram que a Emily deveria de começar a pagar impostos da cidade, né? Deveria de pagar impostos como qualquer outro cidadão. Enviaram várias cartas, né,
e várias notificações de impostos para ela, mas não receberam nenhum tipo de resposta. Inclusive chegou um momento em que o indivíduo, né, o prefeito, se ofereceu de ajudar a ir lá e levar a Emily até a prefeitura, mas não recebeu resposta nenhuma. Até que no final a Emily mandou uma carta, né, dizendo que com uma escrita, né, pequena, né, dando a entender que ela não ia mais sair de casa, né, que ela ia ficar em casa quietinha no canto dela para sempre. E junto da carta estava também a notificação de pagamento de imposto, né, que vinha sem comentários nenhum. Então ela chegou a pagar o imposto, mas ela não saiu de casa, ela ficou quietinha ali na casa dela. A senhora Emily, algum tempo atrás, ela dava aulas de pintura, né, pintura em porcelana, né, e já fazia, né, vários anos, né, que cerca de 8 a 10 anos, que a Emily tinha deixado de dar aquelas aulas de pintura. Ninguém mais, né, entrava nem saía da casa dela, né, com exceção de um criado, né, que cuidava do jardim e ao mesmo tempo fazia comida, né. Na casa dela, né, havia um cheiro de mofo saindo de lá, mofo e umidade, né? Então, quer dizer, a casa dela fazia tempos que não, sabe, fazia tempos que ninguém entrava nem saía de lá. A Emily, né, ela é apresentada no texto como uma mulherzinha pequena e gorda, né, vestida de preto, com uma fina corrente de ouro, né, descendo do pescoço dela até a cintura, né, onde desaparecia no cós da saia, né. Ela tinha a ossatura pequena e delicada, né, e ela dava a impressão, né, de estar inchada, como se fosse um cadáver muito tempo submerso numa água, né. Ah, os olhos dela pareciam intumescências no rosto dela, lembrando dois pedacinhos de carvão enfiados numa bola de massa, né? Iam de um rosto ao outro, né? Então a voz dela era fria e seca, né? Então, e chegou um momento em que eles foram até lá e disseram para ela que ela tinha que pagar os impostos, porque o que tudo indica ela tinha se negado ainda mais a pagar os impostos. E foram lá e mandaram ela pagar os impostos, pagar os impostos. E a única coisa que ela disse para eles é: não tenho impostos nenhum a pagar. O coronel Sartoris me isentou de todos os impostos a pagar, não tenho imposto nenhum para pagar. Então, foi uma sensação engraçada, né? Depois de um tempo, né, começou a sair um cheiro estranho da casa da Amy, tá? Um cheiro nojento, tipo de carne podre, um cheiro nojento, assim. Começou a sair da casa de Emily. E os vizinhos começaram a sentir o cheiro, né? Acharam aquele cheiro nojento, acharam aquele cheiro uma coisa desagradável e, né, foram procurar o prefeito, né, e disseram: ó, a gente precisa dar um jeito, né? Da casa da Emily tá vindo um cheiro bem nojento mesmo. Só que o prefeito não tinha como entrar na casa dela e dizer para ela: ó, tu tá fedendo. E como é que, sabe, como é que eles iam jogar na cara dela: ó, tu tá fedendo, né? Então, para ver o que estava acontecendo na casa dela que gerasse aquele cheiro todo, né, 4 homens, né, atravessaram o gramado do jardim da casa da Emily, né, tipo assaltante. E eles rondaram a casa, farejando os alicerces de tijolos, os respiradores do porão, enquanto um deles, né, tendo um saco nos ombros, ele fazia o gesto do semeador, né, fazendo de conta que estava semeando, né. Eles arrombaram a porta da adega, né, salpicaram de cal, assim como todas as dependências. Quando atravessaram o gramado, né, uma janela até então sombria se iluminou de repente e eles viram o busto da Emily, né, sentada assim, ereta, rígida, imóvel, como se fosse quase uma divindade, né. Eles atravessaram em silêncio o gramado, metendo-se por entre as sombras das acácias, né, e depois de 1 ou 2 semanas o cheiro desapareceu. É interessante que ela não falou nada, entendeu? Ela ficou assim sentada. Eles viram apenas a sombra dela. Eles não viram ela ao vivo. Eles só viram a sombra dela.
tá? Essa foi a parte mais interessante. Eles levaram aquele susto, mas eles viram apenas a sombra dela na janela superior da casa, né? Só isso e nada mais. O texto ele apresenta ao longo da história, ele dá a entender ao longo da história que a Emily ela apanhava bastante do pai dela com chicote, inclusive. Então ela era uma moça que sofreu bastante nas mãos do pai dela. O pai dela era daqueles rígidos, né? Do estilo da época. E, para ajudar ainda, a mãe dela morreu louca, né? Então tu tem esses vários momentos assim, e ela se negava, né, a se relacionar com qualquer homem, né? Ela tinha mais de 30 anos de idade e todos os indivíduos que apareciam para ela, os pretendentes que apareciam para ela não dava bola. Ela negava, não dava bola. Então, como a cidade ela foi se atualizando, né, levaram, né, naquela cidade, né, um contramestre de uma construtora, né, uma construção, né, uma empresa de construção, levaram um contramestre chamado Homer Baron, né, um homem grande, né, moreno, decidido, com um vozeirão enorme, os olhos dele eram claros, né, mais claros do que a própria pele. Enfim, ele era uma pessoa bastante interessante, assim, ele tinha uma fisionomia bastante interessante. E, né, ele foi visto várias vezes com a Emily, né, a Emily dando risada, conversando com ele, os dois juntos, né, saindo juntos, né. A vizinhança toda ficou feliz pela Emily, porque disseram, bah, agora a pobre Emily tem um motivo para viver, né, tá arrumando um namorado e tal, tá namorando, aquela coisa toda. E então, só que, né, depois de um determinado tempo, né, o cara simplesmente desapareceu. O Homer Baron, né, ele era um homem que o texto, ele não diz explicitamente, mas o texto só diz assim, ó, ele era um homem que gostava de rapazes, né? Ele era um homem que gostava de outros homens, seria essa a ideia, né? Rapazes no sentido de outros homens. Ele era um homem que gostava de outros homens. E ele chegava a beber bebida alcoólica num clube, né, numa espécie de clube, né, onde tinha vários homens ali, né. E as pessoas começaram a dizer, pobre Emily, ela está apaixonada por um homem. O texto ele diz assim, ó, um homem não casável, né. Esse é o é o que aparece no texto. Então, imaginemos o que, que isso significa, né? Um homem não casável que gosta da companhia de estar só com homens, né? Não gosta de ter nenhuma mulher por perto, só homens. A única mulher que viram ele com ela era a própria Emily, no caso. E é interessante porque a Emily mais tarde aparece, né, numa farmácia, né, conversando com um farmacêutico e pedindo veneno, né, o veneno mais forte que tivesse. O farmacêutico então dá para ela um veneno, né? E mais tarde o Homer Baron desaparece, tá certo? Agora sim ele desaparece. Desaparece, né? E as pessoas acham que ele voltou, né, para a terra da onde ele veio e tal, porque ele não era daquela cidade, né? Emily então passou a não sair mais de casa oficialmente mesmo. Ela foi ficando cada vez mais velha, os cabelos cada vez mais grisalhos. Ela morreu no final com 74 anos de idade, né? Os cabelos dela conservavam um tom cinzento, né? Parece de aço, né? Como se fossem os cabelos de um homem, né? Quando começa a envelhecer, assim. E então, né? Depois que ela morreu, né? Eles foram no casarão, né? Ela morreu num dos quartos do andar térreo, né? Numa cama de nogueira maciça com cortinados, né? A cabeça dela, a cabeça grisalha dela, erguida por um travesseiro amarelo e mofado pelo tempo e pela falta de sol, né? Então, chegaram as duas primas dela, chegou o pessoal e, de repente, eles resolveram explorar a casa, né? Que a casa até então não tinha sido aberta e tal. Resolveram explorar a casa, né? Então eles resolveram, né? Eles encontraram uma porta, né? No andar superior, né? Tinha um andar superior, né, onde ninguém pisava havia 40 anos, né, um quarto fechado, que seria preciso arrombar, né, porque a porta já estava enferrujada e tal. E
quando eles forçaram a barra, né, eles encontraram a cama, uma cama, tudo bem arrumadinho, tudo bem ajeitadinho, como se fosse um quarto de dormir, né, e um homem, né, estava deitado naquela cama, né. Aquele homem havia morrido há muito tempo, né, há vários anos atrás. E a fisionomia dele era apenas uma fisionomia cadavérica, né, de um corpo em estado de putrefação avançado, né, que morreu, provavelmente envenenado, né, abraçado em alguém. Do lado dele, o que foi visto, né, quando eles olharam o travesseiro que estava do lado do corpo dele, né, viram que havia vários tufos de cabelo da mesma cor do cabelo de Emily. Né, e termina a história dessa maneira misteriosa. Tá? Por mais que eu tenha contado aqui para vocês essa história e tentado dar um ar meio sombrio para ela com a minha voz e tal, mas o ideal é vocês lerem essa obra. Tá? É uma obra fantástica, valoriza bastante a questão do suspense dentro da linguagem, né? A linguagem bem de suspense mesmo. Então leiam essa obra, leiam bastante essa obra. Né? Então a conclusão que a gente chega é que de fato aquele homem, né, o Homer Barron, né, o que era construtor, né, que todo mundo diz que quando a rua foi pavimentada ele foi embora porque não tinha mais o que ele fazer ali na cidade. Na verdade, o que aconteceu foi que a Emily, entendendo que não poderia se casar com ele, e estando inteiramente apaixonada por ele, né, sabendo que ele gostava de outros homens e que ela, portanto, não conseguiria, né, se relacionar com ele, não conseguiria de nenhuma maneira se casar com ele, ela resolveu então envenená-lo, né, envenená-lo, né, estando ele na casa dela, né, ela provavelmente, pelo que o texto dá a entender, ela provavelmente deitou ele na cama dela, se abraçou nele e ele morreu envenenado assim, abraçado nela, e todas as noites ela entrava naquele quarto onde estava o corpo morto dele e ela dormia de alguma maneira com ele. É isso que podemos ver, né, na história Uma Rosa para Emily. Um detalhe importante dessa história, né, é que Emily aqui se refere, provavelmente segundo alguns estudiosos de literatura, essa Emily aqui, ela se refere a Emily Dickinson, né, a grande poetisa, né, norte-americana que morreu sozinha. Né. A Emily Dickinson, né, ela, depois que ela chegou numa certa idade, quer dizer, depois que ela começou a se dedicar à literatura, ela resolveu não se casar, né? Ela resolveu viver sozinha e ela não recebia praticamente ninguém na casa dela, né? Era sozinha, uma mulher solitária. Os empregados dela é que cuidavam da alimentação, é que saíam para a rua comprar comida para ela. Então, imagine assim, ó, essa Emily, né, como sendo uma mulher de classe média alta daquela época, que não precisava sair de casa, né, para fazer absolutamente nada, porque os empregados dela faziam tudo por ela, compravam comida por ela, iam no banco por ela, faziam tudo por ela, limpavam a casa por ela. A única coisa que ela tinha para fazer na casa dela, assim, a única coisa que ela tinha para fazer na vida era ficar em casa, né, lendo os livros dela e, né, escutando escutando as conversas dos vizinhos, é apenas isso, entendeu? E dos empregados dela, enfim, então ela não tinha com o que se preocupar. Então por isso que era possível, né, uma pessoa ficar assim tempos, né, em casa sem sair, né. Então tá aí, pessoal, uma obra fantástica, né, escrita pelo William Faulkner, né, uma obra maravilhosa, uma obra fantástica, né, que vale muito a pena ser lida, ser analisada, ser estudada, né. Uma Rosa para Emily é um título até mesmo poético, né, se você parar para analisar, né. No original em inglês é A Rose for Emily, né, Uma Rosa para Emily. E, né, William Faulkner, ele valorizou bastante aspectos históricos, né, a questão dos sulistas, a questão dos nortistas lá dos Estados Unidos, né, abordando também um pouco sobre a segregação que havia nos Estados Unidos naquela época. Então, leiam bastante essa obra. É uma obra que vale muito a pena ser estudada, ser analisada, ser lida.
enfim, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente. Um forte abraço, até mais.